E aí, galera do nono ano, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Júlio Alexandre para mais uma correção do PET. É isso aí, PET 5, semana 2, ensino religioso para os meus amados alunos do nono ano. Vamos explicar e corrigir o PET, mas antes disso eu gostaria de saber, você já se inscreveu no nosso canal? Ah, claro que já, né? Eu ajudo vocês aí, vocês me ajudam aqui. Nós já fizemos o PET 4, agora estamos fazendo o PET 5, depois vamos fazer o PET 6. E aí, um ajuda o outro. Eu ajudo mantendo conteúdo, produzindo conteúdo e olha, isso me toma tempo. Muito mais tempo do que toma para você de ir lá naquele botãozinho ali e clicar inscrito. Mais tempo do que aquele tempozinho que você vai lá naquele sininho e clica para você receber as nossas notificações, e mais tempo do que você gastaria para falar para a galera, gente, tem um tio que explica, tem um tio que corrige, e não é só do nosso nono ano não, é do oitavo, é do sétimo, é do sexto, é português, é ensino religioso, olha que legal, tá certo? Você ajuda o tio, ajuda outros colegas e todo mundo acaba se ajudando. A nossa semana 2 de ensino religioso, tem atividades em volta do texto do Falcão. Você leu esse texto, não leu? Como tudo está em volta desse texto, eu vou ler esse texto com vocês para que possamos analisá-los juntos. Os Falcões Peregrinos é uma fábula do Tibete. Perdidas nos uivos do vento gelado, em plena cordilheira do Himalaia, ouviam-se duas fracas vozes. Puxa, que noite fria! Se piorar, podemos até morrer. Minhas patas estão congeladas. Se tivéssemos procurado um ninho, em vez de voar o dia todo sob os raios do sol. Eram dois falcões peregrinos adolescentes em sua primeira viagem pelo mundo. Encolhidos na saliência de uma rocha, fincavam as unhas na neve para não serem levados pelo vento. Acho que vamos morrer dessa vez. Se aguentarmos até amanhã, vamos procurar um ninho abandonado que nos sirva de abrigo. Está bem? Vamos mesmo. Não podemos passar mais uma noite como está. Tremendo de frio, os falcões resistiram até o amanhecer. Já estavam quase congelados quando um raio de sol o despertou. Já é dia, disse um deles. É verdade? Então não morremos? Não, vamos voar bem alto. Precisamos aquecer nossas asas. Mas não vamos nos esquecer de procurar um ninho como combinamos. Está bem, mas há o dia todo para isso. Venha, vamos atacar uma presa em pleno voo. Já é hora do almoço. Os jovens falcões passaram horas em voos altíssimos e mergulhos velozes. Na brincadeira, não demorou ficar frio outra vez. O sol desapareceu e se viram sem abrigo. Nossa, está anoitecendo. Onde nós vamos dormir? Ai, o frio é pior, ainda pior do que o de ontem. Devíamos ter procurado um ninho abandonado para passar a noite. Amanhã, bem cedo, nós vamos procurar. Agora é tarde. Eu não sei se vou resistir. Minhas patas já estão congeladas. E assim viviam os falcões, brincando no céu ao calor do sol
e se arrependendo amargamente ao cair da noite, jurando tomar uma decisão certa pela manhã e sempre, sempre, sempre deixando para depois, sem nunca pensar no que poderia acontecer a qualquer momento. E aí, vocês entenderam a história? Vamos então ver se nós entendemos. Vamos responder algumas perguntas ligadas a essa história. A primeira é a seguinte: ao ler o texto, percebemos que a atitude dos jovens falcões colocava em risco as suas vidas. Que elementos podemos tirar desse texto? Olha, são várias lições. Você pode ter colocado aí uma resposta até um pouco diferente da minha. Tá errado, tio? Claro que não. Que ensinamentos que você tirou? Eu vou colocar alguns aqui que servem de sugestões. Não estou colocando tudo não, poderia até acrescentar outros. Mas vamos lá. Em primeiro lugar, a importância de sermos previdentes, da gente planejar as coisas, da gente viver não somente o presente, mas também viver o futuro, de maneira equilibrada, de nós nos prepararmos para o que pode acontecer lá na frente. Isso é ser previdente. Então, a importância de ser previdentes, de que a vida não se resume somente em lazer. Às vezes a gente está tão preocupado em brincar, que se esquece das nossas responsabilidades, do nosso dever. Isso às vezes não acontece? Eu acho que aconteceu já com você, né? Brincou. Ah, não! Pode deixar que amanhã, sem falta, eu vou fazer minhas atividades. Aí chega amanhã, você começa a brincar. Não, à noite eu faço. Chega à noite, não, eu estou cansado, amanhã eu faço. E aí a gente vai enrolando e às vezes acaba não fazendo. O texto está tratando sobre isso. Então, de que a vida não se resume somente em lazer, mas também em responsabilidades, em sermos prudentes também quanto às nossas decisões. Às vezes a melhor decisão é brincar, mas às vezes a melhor decisão é estudar. Às vezes a melhor decisão é ficar à toa, mas às vezes a melhor decisão é trabalhar. Não significa que você não possa ter todas essas coisas, mas você tem que ter o tempo certo para elas e saber decidir no momento certo. E isso é ser prudente. Pergunta de número 2. Lidar com a liberdade exige responsabilidade. Tomar decisões não é fácil, nem sempre é fácil. Há situações da vida que nos convidam a seguir um caminho perigoso que aparentemente seria melhor. O que você pensa sobre isso? Sua pergunta, sua resposta. Vou te dar a minha, você confere com a sua, tá bom? Eu coloquei o seguinte, que nem sempre aquilo que é mais fácil ou mais prazeroso é o melhor para nós. Devemos ser prudentes e não nécios em nossas escolhas para ponderarmos as opções que nos aparecem e não nos arrependermos depois. Isso até me lembra um texto bíblico que diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Ou seja, saiba aproveitar bem a sua vida, saiba escolher a melhor opção, não seja nécio, não seja tolo, não seja bobo, porque nem sempre aquilo que parece ser mais agradável é melhor no final. Tá certo? Então você tem a liberdade, mas junto com a liberdade você tem que ter responsabilidade. Pergunta de número 3. Pergunta pessoal. Na sua opinião, quais as principais causas que fazem surgir situações de violência, dor e morte? Aí, gente, é a sua opinião. Eu estou dando a minha. E o que eu coloquei? Egoísmo, a intolerância, o desrespeito e o hedonismo. O que é o hedonismo? O hedonismo é a busca desacelerada pelo prazer, onde a máxima é: o que eu quero é fazer algo que me dê prazer, o que eu quero é me sentir bem, eu não estou nem aí para o resto. A gente não pode viver assim. Nós vivemos numa sociedade
Nós temos regras. Às vezes a minha liberdade pode tirar a liberdade do outro. Às vezes o que eu quero pode prejudicar uma outra pessoa. Então, esse hedonismo, essa busca desenfreada pelo prazer, pode colocar em risco, pode criar situações de violência, de dor e até mesmo de morte. Tá certo? Um exemplo disso são pessoas que entram no vício, em cima de um prazer, e aí elas entram num caminho que não tem volta e dali a pouco, infelizmente, têm as suas vidas ceifadas. Então eu coloquei aqui egoísmo, intolerância, desrespeito e hedonismo. Qual é o meu comentário? Quando pensamos apenas em nós e somente naquilo que nos traz prazer, nos expomos à violência, à morte e à dor. Beleza? Como que você colocou a sua resposta? Diz lá no comentário. Vamos então para a atividade 2. Atividade 2, eu vou aqui marcá-la para a gente entender bem. Vamos aqui analisar a atividade de número 2. É uma pesquisa. Nós estamos vivendo num mundo onde a vida está sendo ameaçada. Procure reportagens que mostram situações de risco à vida. E aí você vai fazer um comentário comparando o que você encontrou com o texto. Ou seja, qual texto? Aquele texto dos falcões peregrinos. Tá certo? Então vamos por parte. Eu fiz a minha pesquisa. Inclusive o link está aqui, se depois você quiser conferir, se você quiser copiar, para você também pesquisar. E o que eu achei? Uma reportagem que diz que o uso de drogas entre jovens de 10 a 14 anos cresceu mais de 40% em uma década. Eu gostei dessa reportagem porque os falcões da história eram adolescentes, eram jovens. E aqui nós estamos falando de jovens e adolescentes na faixa etária de 10 a 14 anos. E nós estamos vendo também que eles estão fazendo um mau uso da liberdade que eles têm, se envolvendo com drogas. E quais são as consequências? Olha ali, vamos olhar novamente a nossa atividade, porque está pedindo para a gente procurar reportagens que mostram situações de risco de vida. Então, o que nós temos aqui? Dados da Sociedade Brasileira de Pediatria, a SBP, também apontam um salto de 41% nas hospitalizações motivadas por uso de substâncias psicoativas na faixa etária de 10 a 14 anos na última década. Ansiolíticos, sedativos, maconha, alucinógenos, inalantes e tabaco foram causas de, olha só, 717 internações na rede, trazendo um aumento gigantesco de 41% nas hospitalizações. É situação de risco à vida? Claro que é, né? Ninguém vai no hospital porque está com saúde. Ninguém vai para o hospital porque está com a vida boa demais. Obviamente, pode ir. Às vezes eu estou indo na maternidade ver uma criança que nasceu. Mas, via de regra, tirando a maternidade, quando você dá entrada no hospital como paciente, é porque a sua saúde necessita de algum cuidado. É porque a sua vida não está 100%. Então, se aumentou ali a hospitalização, é porque o risco de vida também tem aumentado. Qual é o comentário, então? Porque eu tenho que pegar a reportagem, mas não é só pegar uma reportagem, eu tenho que comentar a reportagem com aquele texto do Falcão. Vamos lá, então. Vou aqui destacar de verde o meu comentário para que você possa acompanhar. Opa! Vamos aqui destacar, beleza. Assim como os falcões adolescentes do texto que se arriscam em nome do prazer, sem o comprometimento com a responsabilidade, a matéria pesquisada, você pode até colocar aqui uma vírgulazinha para ajudar. Vírgula. A matéria pesquisada revela que adolescentes de forma irresponsável
estão ingressando no mundo das drogas e, como consequência, o número de hospitalizações e doenças aumentou consideravelmente neste grupo de pessoas entre 10 a 14 anos. Beleza, está aí cumprida a atividade 2. Atividade 3, a nossa saideira, minha última gravação para eu poder aproveitar o feriado. Vamos lá. O que se pode fazer para que haja mais amor e paz entre as pessoas? Apresente 3 ideias para que isso aconteça. Quais foram as ideias que eu coloquei aqui? Valorização daquilo que temos em comum ao invés daquilo que nos separa. Eu sempre vou bater nessa tecla, gente. A gente vive num mundo onde parece que as pessoas querem fomentar a luta de classe. É homem contra mulheres, é negros contra brancos, é heterossexuais contra homossexuais, e fica criando esses grupinhos, essas panelinhas. Olha, eu particularmente acho que nós deveríamos nos enxergar como humanos, como pessoas, tá certo? Independente de outras características. Eu acho que a gente tinha que valorizar muito mais o que nos aproxima do que o que nos separa. Valorizar muito mais aquilo que nos identifica do que aquilo que nos distingue. Então a primeira ideia é valorização daquilo que temos em comum ao invés daquilo que nos separa. Segundo lugar, muito importante, valorização do diálogo. Nós somos pessoas diferentes, nós temos pensamentos diferentes. Eu não preciso ser seu inimigo porque eu penso diferente de você. Nós podemos compartilhar e até debater no campo das ideias. Eu posso não concordar com você, eu posso discutir com você, mas não dentro de um âmbito pessoal, mas dentro daquilo que você pensa com aquilo que eu penso. Tendo, inclusive, o direito de te convencer naquilo que eu penso, ou de, quem sabe, em alguma situação, ser convencido daquilo que você pensa. E, terceiro lugar, a terceira ideia é a valorização da empatia. É nos colocarmos mais no lugar do outro. Isso vai nos fazer pessoas mais solidárias, mais amorosas. Pessoas que têm mais respeito pelo ser humano. Beleza, então? Bom feriado, se você está vendo esse vídeo hoje, dia 12 de outubro. Um bom estudo para você e até a próxima.